Olá amigos, eu sou o Ali e esse é mais um episódio do Filosofia Informal. Bom pessoal, no episódio dessa semana a gente vai falar da primeira lei universal, que é o princípio do mentalismo. Então eu já deixei adiantado para vocês lá no blog a matéria completa falando dessa lei universal. Se você ainda não leu essa matéria, corre lá no blog que ela tá imperdível. O texto tá muito bem desenrolado e eu sei que você vai gostar. A primeira lei universal é o princípio do mentalismo e para a filosofia iniciar todo o assunto das leis universais, começando pelo mentalismo, dá um pouco para a gente ter uma ideia do que é o universo que a gente vive. A origem da mente é um mistério, não só para a filosofia, assim como para a ciência, para a religião também, mas a gente pode observar um pouquinho como é que funciona essa ferramenta para a gente aprender a como manusear ela no mundo manifestado. A mente é o plano mais sutil da nossa existência e esse princípio nos ensina que absolutamente tudo no universo é mental. Tudo que a gente vê, experiencia, vivencia, fica na nossa mente. Então são impressões mentais do universo que a gente vive. Então se todo o universo e as impressões que a gente tem dele está na nossa mente, o que de fato é o universo? Para a filosofia, o universo nada mais é do que a mente divina, ou seja, é a mente de Deus manifestada. Ou seja, tudo está na mente de Deus. Todos nós, as coisas, tudo na natureza, tudo que a gente já viu, ainda vai ver, tudo que já aconteceu e que ainda vai acontecer, são criações mentais do todo. Os hermetistas afirmam que o universo é mental. O universo é uma criação mental de Deus. E eu tô falando do universo em todos os seus planos. Então é no plano material, no plano espiritual, no plano intuitivo, no plano das ideias, no plano emocional, em todos os planos, no universo manifestado. Tudo isso é mente de Deus, é a mente divina. Para vocês entenderem mais ou menos, eu dei até esse exemplo no blog, seria mais ou menos como se as células de Deus estivessem criando consciência. E as células de Deus, estou dizendo nós. Nós somos criações da mente divina, assim como todo o universo. Aí a gente entra um pouquinho num conceito do que é realidade e do que não é realidade. E eu posso afirmar para vocês que o que é realidade é o todo. Então essa mente divina que criou todo o universo é a única realidade substancial. Logo, o mundo manifestado, que é criação mental do todo, é uma ilusão. Não passa de um palco montado para as formas de vida viverem uma experiência, mas é uma ilusão, porque a única realidade é o espírito. Já que tudo isso é uma ilusão, o que não é realidade para a gente então? Se a gente está vivendo no mundo manifestado, como que a gente vai diferenciar o que é espírito, o que é matéria, o que é eterno e o que não é eterno? E a filosofia hermética diz que as coisas que não são eternas, elas não são reais. Então, sentimentos vazios, energias de baixa vibração, ego, aparências, tudo isso morre junto com a matéria. Porque a filosofia diz pra gente que tudo que não é eterno e infinito é uma ilusão. Então, quando a gente se depara no mundo manifestado, que é um mundo material, com sentimentos éticos, com amor, com fraternidade, com honra, a gente se depara com esse tipo de ação, de sentimento, e a gente tem a impressão que está frente a um pedaço de eternidade, porque de fato são células de Deus representadas no mundo manifestado. Agora, tudo que vai em oposto a isso, a unidade, é uma ilusão, então foge da realidade substancial. A gente não pode levar o mundo tão a sério, porque tudo isso é um palco montado para a gente ter uma experiência, para a gente crescer espiritualmente. Eu falei para vocês que o universo é uma criação da mente divina. Então, como é que foi esse processo de criação do universo? Se o todo ele não procria, ele não gera, ele não se multiplica, porque senão ele deixa de ser absoluto. E essa é uma característica dele por excelência. Para a filosofia, a origem do universo não é um mistério, porque não existe lógica na criação do universo, porque o universo é uma ilusão criada na mente divina. Então, para a gente entender mais ou menos como foi criado o universo, se Deus ele não cria nada fora dele, só pode ser mental.
O todo está acima do tempo, do espaço e da mobilidade. Mas quando Deus se manifesta no universo, ele respeita as leis da sua criação. É mais ou menos como se alguém que criou as regras de um jogo de tabuleiro não respeitasse as leis daquele jogo, ou seja, não tem sentido. Alguém que criou aquele jogo vai respeitar as regras daquele jogo. E quando Deus se manifesta no universo, ele também segue as leis de sua criação, ele segue as leis universais. A matéria e o espírito são uma dualidade que fazem o universo funcionar da maneira como a gente conhece. Ambas são necessárias para as formas de vida terem uma experiência e evoluírem espiritualmente. A gente vem como espírito na matéria nos fortalecer espiritualmente. Então a matéria, que é ilusão, ela é extremamente importante também para a nossa evolução. Só que a gente não pode esquecer que a matéria é uma ilusão mental. A única realidade é o espírito, é da onde nós fazemos parte. Por isso que algumas tribos espirituais chamam o mundo manifestado de Matrix, porque não passa de uma Matrix para a gente ter uma experiência. A gente não pode esquecer que o único plano real da nossa existência é o plano espiritual. É a mente divina e nós fazemos parte disso. Tudo isso é uma jornada para a gente entender que nós fazemos parte de uma unidade. Independente da quantidade de universos que possam existir, se só um ou milhares de universos, tudo existe na mente divina, ela é a matriz de todos os universos. Bom, pessoal, deu para entender ou ficou um pouquinho viajado? Se ficou alguma dúvida, escreve pra gente, que a gente vai ficar muito feliz de interagir com você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, é extremamente importante essa ajuda pra gente. Nos ajude a levar informação filosófica para as pessoas. E fiquem conosco aqui no Filosofia Informal. Obrigado por ter sua atenção até aqui.